discutimos um bocadinho e também abordar um bocadinho a ideia de que as coisas não têm de ser difíceis nem complicadas. Às vezes são tão fáceis e tão simples que destruturam pela sua estúpida simplicidade. Ok? E de facto, antes de fazermos isso, eu ia pedir aqui à Cel que se prontificou a dar um testemunho seu das mudanças dela e no cá fora, porque ela achou oportuno. E vou-lhe passar o microfone. Obrigada. Não preparei o discurso, porque a Isabel tinha agora há pouco, nem sei bem por onde começar. Em todo caso, a minha mudança de percepção do mundo começou aqui há uns anos raros, quando descobri que tinha uma doença crónica. Não havia solução, a medicina não tinha solução, hoje em dia também não tem solução. E eu achei que era uma vítima miserável da vida, porque eu estudei nessa verdade, era completamente nessa altura, procurei obviamente fora todas as soluções e mais algumas e não encontrei solução. Foi um desânimo imenso e uma depressão, enfim, não havia solução, é uma coisa horrível. Não há solução e não há esperança. Até que um dia consegui compreender, através de algumas pessoas que fui conhecendo e que tinham uma outra visão da vida, que as minhas emoções tinham influência e que a minha forma de pensar também tinha influência na minha vida e se calhar isso era a causa da minha doença. E então começou a despontar uma brechazinha por onde entrou o sol e pensei, bom, solução cá fora não há, deixa ver se há cá dentro. O processo todo que eu fiz fez-me chegar à maneira como funciona a nossa mente. E vocês já ouviram tudo aquilo que a Isabel disse até agora, e é assim que funciona. Então eu comecei um processo de limpeza. Limpar os padrões negativos, a forma de pensar negativa, limpar as minhas crenças, porque eu achava que era realmente uma vítima. E achava que não havia solução. E achava que este mundo era uma porcaria. E achava que tinha imenso medo de morrer e de deixar os meus amigos e familiares e pronto, eu era a pessoa mais infeliz do mundo. Tudo isso é uma enorme, enorme mentira, não é? Já chorei muito sobre isso, mas já me ri muito sobre isso. Agora tem imensa graça. Mas eu encontro à minha volta, continuo a encontrar à minha volta muitas pessoas que pensam o mesmo que eu pensava. Hoje, sou uma pessoa saudável, considero saudável. O problema de saúde que tive continua a não ter solução para a medicina convencional, mas eu estou equilibrada e não me dá qualquer medo, qualquer receio, não tenho qualquer receio de tudo. Irei de outra coisa qualquer, quando tiver. A maneira como eu alterei a minha maneira de pensar fez com que os outros que estavam à minha volta começassem, primeiro, a revoltar, porque achavam que eu era uma tonta, não é? E depois começaram também a questionar-se e começaram a aplicar algumas das coisas que eu partilhava com eles. Eu aprendia com outros e partilhava com aqueles que estavam à minha volta. Os meus amigos começaram também a pensar um pouco sobre o assunto. E depois, pronto, aquela vontade que a gente tem no início de salvar o mundo, salvar os amigos que também não estão bem. Pronto, algumas coisas não funcionaram bem, outras fizeram com que essas pessoas também fossem à procura e começaram a ir a workshops, a aprender outras coisas que foram surgindo, ainda bem. Hoje continuo a fazer a mesma coisa, não é? Porque trazer também umas amigas atrás de mim, porque insisto, olha lá, pode ser que, não é? E cada um vai fazendo um pouquinho daquilo que pode. Ao chegar ao coaching, o que eu descobri, porque conheci muitas outras técnicas que me fizeram avançar, umas lentamente, outras mais rapidamente. Ao chegar ao coaching, o avanço é muito grande, é muito rápido. E ainda bem, porque hoje em dia ninguém tem paciência para esperar. E toda a gente quer resultados rápidos. E estar doente não tem graça. E ser miseravelmente infeliz também não tem graça nenhuma. E todos nós começamos a achar que, pronto, às vezes estamos habituados, não é? À tal infelicidade. Fazemos há muitos anos. Mas gostávamos de nos livrar de infelicidade muito rapidamente. E o que é que eu aprendi? Primeiro, que uma série de coisas que eu ainda carregava, toda a gente carrega mais alguma coisa, não é? Ao longo destes tempos, nestes últimos meses saltaram, desapareceram. E há algumas circunstâncias que
Quando eu me via confrontada com elas, me faziam chorar por vezes, várias horas, se possível isolada, e não sabia como alterar isso. Há uns meses para cá, as mesmas circunstâncias não me fazem chorar coisa em cima nenhuma, apenas observo que, olha, mudando chorar, e sofri muito por causa disto. E agora estou tranquila. Portanto, aquelas memórias que a Isabela fala foram limpas, foram retiradas. Eu tenho as memórias dos factos, não tenho mais as emoções negativas. E isso dá um alívio enorme, uma satisfação enorme. Bom, não é possível, quando nós passamos por um processo de transformação, não transmitir aos outros, não querer dar aos outros aquilo que é maravilhoso, ser capaz de produzir milagres dentro de si, como dizia a Isabela há pouco, parece estranho, não é? Mas realmente aconteceram tantos milagres na minha vida, ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem. Mas eu sou uma pessoa comum. E eu partilhei com pessoas comuns também, em outras sessões que, entretanto, começamos a fazer, e o coaching feminino também já começa a ser desenvolvido por outras pessoas. E é maravilhoso ver que uma pessoa vem com uma dor profunda, tem a certeza absoluta de que aquilo é real, e a dor é real, e aconteceu, e não há maneira de saber, e há muitos anos que atrás, mas como eu sei que isso aconteceu comigo, que eu consegui livrar-me de dores muito profundas, estou confiante. E as técnicas que nós aplicamos no coaching são tão valiosas, tão transformadoras, tão rápidas para certas circunstâncias, que é fantástico ver a pessoa sair no final da sessão e rir-se daquilo que achava que era real, e do qual tinha a certeza que depois desvaneceu, já não é nada disso, e normalmente passa-se sempre num estado de profunda dor e separação de alguém, não é? Dos nossos relacionamentos, para um profundo sentimento de união e de amor, e isso é extremamente saudável. Então, acho fantástico que a Isabel possa transmitir-nos tudo isso. Eu aprendi muitíssimo com ela e acho que devemos, quando os milagres começam a acontecer em nós, partilhar com outros para que tudo se possa transmitir em cadeia. A sensação que eu tenho é completamente diferente da sensação que tinha há uns anos atrás. Eu sentia que não tinha qualquer poder sobre mim, nem sobre o mundo. Hoje eu sei que eu tenho algo poder sobre mim e sobre o mundo. Pode ser que a Isabel não consiga ensinar, que se calhar tem pouco poder sobre mim e sobre o mundo. Portanto, se tiverem a possibilidade de aplicar e ter contacto com estas técnicas, não duvidem que vale a pena. Algumas das pessoas que vieram comigo partilhar uma experiência que fizemos com a Isabela há pouco tempo, e apenas em 2 sessões. E, enfim, a maioria das pessoas que participou não sabia bem o que ia porque eu tinha pedido, não é? Porque eram minhas conhecidas. Mas houve transformações, quer a nível emocional, em dores muito, muito antigas, quer a nível físico, e isso altera muito a vida de cada um. Obrigada. Eu pedi à Cel, perguntei se ela queria partilhar o caminho dela, porque eu acho que é muito mais importante ouvir testemunhos de pessoas que vivenciaram os seus processos do que estar a ouvir alguém a dizer que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, mas pronto, é a opinião de alguém. Nesta sala estão mais algumas pessoas, mas eu também não vou alongar todo o nosso tempo em testemunhos, porque existem aqui muitas pessoas que podiam dar esse testemunho. O que importa é que nós saibamos que não é preciso ser especial, não é preciso ter o curso X, ou ter a educação Y, ou o dinheiro A, ou a posição B. Não tem nada a ver com o mundo exterior, nem com as categorias de valorização que o mundo exterior atribui a todos nós. Tem a ver com a disponibilidade para experimentar, ousar e abrir-se às possibilidades. E depois, a partir daí, vai-se tão longe quanto aquilo que nós permitimos num determinado momento abrir. Mas é fácil, muito fácil. Como digo, às vezes é estupidamente fácil e a pessoa diz que isso não pode ser assim. Não posso ter estado 10 anos a trabalhar isto num psicólogo e agora de repente
isto vai ser em meia hora, ou 15 minutos, ou uma hora, seja lá o que for. É possível. É possível. O que não significa que não tenha sido útil a pessoa lá dos 10 anos, terá feito muitas outras coisas, provavelmente. Mas nem sempre os processos têm que ser morosos, difíceis e complicados. E assim sendo, vamos começar a experimentar uma ferramenta de coaching muito divertida, e que nós damos logo, é a primeira ferramenta que ensinamos no curso de coaching, que eu vou pôr aqui a fazer, se quiserem, para verem como é tão fácil e tão simples, e ao mesmo tempo, na medida da nossa disponibilidade, porque ninguém tem a chave para entrar dentro de nós, isso tem que ser feito por nós próprios, poderá ajudar a resolver e a aliviar muita tensão que existe dentro de nós, uma que é percebida, outra que nem sequer é consciencializada. Antes de entrarmos no exercício, eu gostaria de vos dizer o seguinte: estamos muito pouco habituados a dar atenção ao que se passa connosco. A menos que doa, ou que nos iniba de andar, ou fazer isto ou aquilo, vamos sempre ter uma atitude de deixa para lá, põe outra coisa por cima. Agora temos que fazer isto, agora temos que pensar naquilo. E, portanto, todos nós temos uma cultura de repressão muito grande. E, portanto, nunca é importante. Enquanto pudermos andar, ir levando o barco, deixa para lá. Isto logo passa. E o que acontece é que ao longo dos anos, vamos pondo, deixa para lá, isto logo passa, e a coisa vai acumulando. E nós vamos todos criando uma espécie de um colchão amortecedor em relação ao stress, ao mal-estar, à repressão das mágoas, da frustração, da chateação, da energia que está ali toda presa. E começamos a habituar-nos a serem felizes, desde criança. Quando uma criança chora, diz: cala-te, tens nada a chorar, vai para o teu quarto, não me apareças. E o que é que acontece? Logo pequeninos, aprendemos a defender-nos das nossas emoções, para bem-estar nosso e dos outros. E porque, umas vezes não temos opção, porque senão ainda somos castigados, outras vezes é porque vemos a desaprovação, o aborrecimento dos outros que amamos, e a criança quer, resolver a situação e não se sentir rejeitada, ou não amada, ou que alguém já não gosta de estar com ela. Enfim, tem mecanismos de defesa emocional. Então, tudo isto acontece a todo o ser humano, a todos nós. Então, desde muito pequeninos, que construímos grandes habilidades para ir machucando, rejeitando, virando a cara, acumulando muita frustração, dores, mágoas, coisas que reprimimos, porque aprendemos que era melhor reprimir do que expressar. E ninguém gosta de ter ninguém chorar. Dizer: cala, não chores, para que estás a chorar? Não chores, não isto. Não quer dizer que chorar seja a única forma de libertar. Mas muitas vezes, o não poder sequer falar ou chorar uma coisa, pode ficar presa em nós até ao fim dos nossos dias. E eu lido com pessoas todos os dias, e todos os dias eu lido com pessoas que trazem boas cargas para libertar, senão não viriam tratar-se, não é verdade? Nunca ninguém entra no meu escritório para cantar o fado, ou para falar de coisas bonitas, ou enfim. Todas as pessoas que entram têm uma história complicada na sua mente para tratar. E este é o objeto da sua visita e do meu trabalho, portanto não é nada de surpresa. Agora, as pessoas trazem, como a Marcel dizia, a ideia de que aquilo é um problemão. E normalmente o problemão de hoje só é problemão porque há um problemazinho resolvido, não resolvido atrás, sabe-se lá onde, porque às vezes quando somos pequeninos, outras vezes da mãe e do pai, e que ficou retido em nós, e que não foi resolvido, e que se vem alimentando em piloto automático das nossas contínuas experiências, até que há um dia que nos salta a tampa. E parece que uma coisa que acontece faz explodir todo o nosso mundo. Muitas vezes basta ir buscar um gatilhozinho e um grande filão de informação que aparece em nós. De informação disfuncional, emocional, que estava ali pequenino, preso.
O que eu quero dizer é que existem muitas almofadas em nós. Nós habituamos. Então, criamos a sensação de prazer e bem-estar falsa, porque o prazer e o bem-estar só começamos a senti-lo a partir de um determinado momento, incorporando ou já as almofadas de sofrimento. Isto é, alguma coisa não corre bem de manhã, quando eu me levanto. Eu aborreço, fico irritado. E ponho aqui para o lado. Tomo um café, ligo a televisão, distrai a cabeça e deixo a coisa ficar. Depois acontece outra coisa, arranjo mais um mecanismo de expressão e deixo acumular. Depois sai para a água e diz: então como é que estás? Estou bem. Não está tudo bem. Não está nada tudo bem. Mas nós já não sentimos a dor e o mal-estar porque já está amortecido pelo hábito de viver num estado de stress e de contenção interna que já é tão comum que se torna normal, habitual. E ao tornar-se habitual, é o nosso ponto de referência para estar bem. E isto é absolutamente caótico, porque não nos deixa anestesiar-nos em relação às nossas próprias emoções e àquilo que de facto está a fazer mal ao nosso corpo. Este colchão de repressão que nós vamos acumulando ao longo da vida vai fazendo com que nós vivamos constantemente num limiar de stress, a nível físico mesmo, contínuo. E chega uma altura, o nosso corpo está cansado de tentar recuperar e conviver com uma disfuncionalidade. E de repente acontece qualquer coisa que nós não gostamos no nosso corpo. Ou pode ser físico, pode ser psicológico, como uma depressão, por exemplo, ou qualquer outro estado físico que nos inibe de viver a nossa vida como queremos. Não tem necessariamente ser uma reação física, muitas vezes é, mas muitas vezes são reações psicológicas. E como sabem, hoje em dia, segundo as estatísticas, parece que metade da população mundial vive com antidepressivos. Portanto, não é muito esquisito percebermos que esta repressão é maciça e que está na hora de todos começarmos a olhar lá para dentro e ver a que preço é que nós vivemos uma ilusória felicidade. Eu digo eu estou bem. E o que é estar bem para mim? É conviver com muitas coisas que não estão bem, mas isso parece que já não nos faz moça. Isto é habituar-nos a chamar o sofrimento felicidade por falta de um melhor. Porque sofrimento agora para nós é quando ele é tão forte que já passa por acima da almofada. Agora... Ok, é como fumar, beber, comer chocolate, drogar-se. Primeiro começamos com uma dose pequena e ela faz muito efeito. Depois o corpo começa-se a habituar. E depois é preciso um pouco mais para dar aquele efeito que nós ficamos à procura. Depois mais um pouco, até que chegamos a uma altura que estamos tão intoxicados daquela sensação que é preciso muito mais mesmo, bastante forte, para provocar algum resultado em nós. O sofrimento é a mesma coisa. A maior droga do ser humano são as emoções reprimidas. E todos nós temos milhões de emoções reprimidas. Milhões. Que não damos conta disso porque reprimimos, metemos no saco da memória e ali fica. Mas o cérebro usa essa informação continuamente no desdobrar da nossa vida dia a dia, nas associações todas que vai fazendo, nas percepções, nas interações. E, portanto, o que acontece é que vivemos artificialmente uma percepção de bem-estar que não tem nada de bem-estar. Quando é que notamos que não tem nada de bem-estar? Quando começamos a limpar algumas dessas cargas e deixá-las sair, de repente percebemos que determinadas coisas, afinal, nos afetavam imenso. Porquê? Porque o bem-estar que se sente na libertação disso mostra-nos o que é bem-estar. Qual é o novo patamar de bem-estar. E percebemos que é bem melhor do que aquilo que eu achava que era bem-estar. E assim sucessivamente. Até vivermos, tanto quanto possível,
mais perto do estado natural de bem-estar mesmo. Isto é uma caminhada que se vai fazendo. Mas eu começo por dizer isto antes dos exercícios, porque muitas vezes a pessoa diz: não, não tem problema nenhum. Não, isso para mim está muito resolvido. Porque não dói, não significa que esteja resolvido. Porque não nos apoquenta, não significa que esteja resolvido. Quando nos lembramos das coisas e elas tiveram ainda importância para nós, em termos negativos, há qualquer coisa preso ali. Ou isso já não teria sequer impacto na nossa vida, nem nos lembraríamos. Porquê? Porque o cérebro não encontra relevância nessa informação, porque ela está completamente fluida e sem repressão, sem energia e sem carga. E o cérebro assume que para tomar conta da pessoa e salvaguardar a sua sobrevivência, deve considerar, nas suas associações contínuas, tudo aquilo que pode ameaçar a segurança da pessoa e a sua sobrevivência. Toda a informação que não é mais vivida ou acumulada no nosso cérebro, sob o ponto de vista emocional, de forma reprimida e carregada, deixa de ser informação privilegiada para o cérebro. E então há tanta informação que ainda é uma antena de aviso: cuidado disto, cuidado daquilo, cuidado do outro, que o cérebro usa a informação que parece mais pertinente e mais alarmante para manter a segurança da pessoa. Tudo aquilo que não tem relevância está resolvido, o cérebro não precisa de usar. E, portanto, a maior parte das vezes as coisas deixam um bocadinho de significado para nós, é como se nunca tivessem existido, ou se existiram não nos afeta minimamente. E é preciso fazermos um esforço, entre aspas, um exercício consciente para ir buscar a informação de algo que aconteceu, mas que já não significa nada para nós, já não tem impacto sobre nós. Então, esta almofada é muito importante que nós percebamos que existe e que nos mantém hipnotizados no nosso próprio mal-estar e que não nos permite perceber que não estamos bem e que precisamos de libertar mal-estar, coisas reprimidas, mágoas, tristezas, dúvidas, desde a mais tenra idade. Nós não temos que saber isso. O próprio inconsciente vai-nos dando essa informação quando começamos a fazer os exercícios. E nós vamos fazer aqui para vocês verem. Só estou a explicar o processo. Mas isto não é nada complicado. Qualquer criança faz isto. Vocês vão fazer aqui, ensinamos às crianças pequeninas e maravilha. Funciona otimamente para as crianças perderem medos, para as crianças resolverem conflitos internos dentro de si, desde que seja posto explicado o exercício de uma forma lúdica, agradável e com algum sentido lógico, para elas perceberem que é uma coisa que realmente é importante, é boa e que elas podem experimentar e que está ok usar isto para se ajudarem a si próprias. Então, tendo dito isto, o que nós vamos fazer é também lembrar uma coisa, antes do exercício, é que muitas das memórias que nós trazemos connosco não foram necessariamente vividas por nós, mas pelos nossos pais ou antepassados. Isto é, os nossos progenitores vão passando, todos nós vamos passando gerações para gerações, uma série de informações, não só a nível físico, portanto somos parecidos com o pai, com a mãe, com o avô, temos tendências muitas vezes de tiques e formas de expressão, temos características físicas mesmo, fisiológicas, que são herdadas. Não é só a parte física, a parte psicológica e emocional também é herdada. E, portanto, podemos ter mágoas e dores e dificuldades e medos que não percebemos de onde possam vir vindo, mas que nós herdamos enquanto estamos na barriguinha da mãe. Porque o feto sente tudo que se passa dentro da barriga da mãe, enquanto lá estamos. E, portanto, nesse período, vai incubando também muitas das histórias vivenciais do seu campo familiar. E, portanto, não se admirem que muitas vezes eu pergunto a uma pessoa: alguém na sua família alguma vez se queixou disso, ou teve alguma história da sua família sobre isto ou sobre aquilo? Ah, sim, eu tive um avô que tal. Okay. Normalmente, todas as coisas que estão em nós têm uma razão de ser, mas isso não significa que somos culpados de nada
nem eles são culpados de nada. É um processo natural de evolução e de reprodução biológica e fisiológica dos seres, de tudo que existe, de todos os seres vivos. Portanto, as gerações anteriores passam sempre às gerações seguintes as suas competências, e no sentido geral, competências de defesa, de ataque, de medos, também são competências, porque o cérebro entende que o novo ser que vai nascer precisa de ter informação em si que o ajuste ao meio ambiente onde vai viver. E, portanto, não só traz essa informação programada ao nível físico, como também ao nível potencialmente psicológico e emocional. Segundo os cientistas, 50% da rede neurológica do bebê já vem formado no momento do nascimento. E, portanto, potencialmente já vêm tendências pré-dispostas a serem, a desenvolver-se depois do nascimento. Sobretudo, dado que muita dessa informação é familiar e ela vai viver com essa família. E, portanto, vai potenciar a expressão dessas potencialidades, dessas predisposições. Portanto, não se admirem que essas coisas aconteçam e não se culpem, porque estou a dizer isto para que vocês não tenham a tendência de dizer eu não presto, eu tenho medo e não sei porquê, eu sou uma burra, eu sou isto, eu sou aquilo, eu não sou capaz, eu não sei quantos. É assim, o programa precisa de ser só alterado, ok? Corrigido. Nós somos todos estrelas, gênios fantásticos. Se tivermos um programa a funcionar a nosso favor, é tão simples quanto isso. Portanto, nunca se ponham em causa, mas ponham em causa o programa. Isso sim, porque o programa necessita urgentemente de algumas reajustes. Mas quando reajustamos, percebemos que continuamos a ser quem somos, só que não temos mais os pensamentos idiotas que tínhamos. E percebemos, afinal, eu era ótimo e não sabia. Okay? Mas antes que os outros digam que é verdade, é bom que nós experienciemos e digamos isso, como realidade. Então vamos lá, quem quer fazer aqui uma demonstraçãozinha comigo para depois fazerem todos uns com os outros? Olha o bicho! Ainda por cima eu sou uma grossa pequenina, não posso assustar assim tanto as pessoas, não é? Então vou pegar aqui no outro microfone. Quer se apresentar? Sou Lena. Lena, ok. Olá, Lena. Olha, eu estou a filmar. Ui, espera aí. Eu estou a filmar só para esta parte, porque depois ponho no YouTube, ponho no Facebook, agora uns 5 euros cada um. Para promoção, para as pessoas conhecerem. Eu gosto de filmar todos os eventos abertos para que todo mundo possa participar, mesmo nós estamos nesta sala. Se por acaso alguém me chamar aqui e não quiser que eu meta a sua participação, isso é cortado, antes de ser posto nas redes sociais, ok? Portanto, se a Helena tiver algum problema, diga-me e nós aqui respeitamos isso. Okay? Isto é uma coisa completamente inofensiva e ajuda a que outros possam ver e tirar partido disso também. Certo? Como a Célia dizia, temos sempre vontade de promover e de ajudar e mostrar aos outros que há muitas coisas interessantes na sua vida. Muito bem, então vamos libertar, nós vamos fazer aqui a libertar algo na Lena que a ajuda a mudar, não é ela, estamos a trabalhar com um programa. Eu digo Lena porque é a maneira como estamos habituados a comunicar uns com os outros, mas não é a Lena que vai mudar, é o programa, okay, que está a fazer a vida da Lena. É um mecanismo de expressão. Ok? Então, vamos ver como a Lena pode mudar a percepção que tem de uma coisa quando o atrito emocional associado a isso faz. Literalmente faz. Quer dizer, não faz este barulho. Literalmente faz. Certo? Aceito? Pronto. Então, para efeitos de demonstração, é claro que nunca vamos começar com um problema existencial muito grande, senão estamos aqui 1 hora ou 2 a fazer este trabalho em várias fases e vocês não têm a oportunidade de praticar isso uns e outros. Eu vou-lhe pedir que traga, ou que pense numa circunstância que foi para si estressante, aborrecida, ou algo do passado ou algo do futuro, porque
vivem todas no nosso programa. Também é o programa que imagina os desastres da amanhã. Não é? Amanhã não vou ter emprego. E hoje? Hoje eu tenho. Mas amanhã se calhar não tenho. Ok, onde está o fantasma? Está aqui. Ok, ontem eu tinha emprego. E hoje? Hoje não tenho. Ok. Mas eu ontem tinha emprego. E hoje não tenho. O sofrimento está todo na mente de quem pensa. Não nos factos. Podemos não ter emprego e não sofrer, o que não significa que não se procure, que não se faça alguma coisa para isso. Mas uma coisa é procurar emprego, confiando, em paz, tranquilo, e estar muito mais capaz de aproveitar as oportunidades, ou não ter emprego e estar enfiado dentro de um casulo interior onde não entra ar fresco. Certo? Então, lembra, quer pensar numa situação específica, não precisa de partilhar com ninguém. Uma maravilha disto é que não é necessário dizer o que é que se passa. Então, tem que ser uma situação específica. Isto é, eu quero ser feliz. Ou eu quero gostar mais de mim. Isto não é nada. Para o cérebro, para o efeito, nós vamos trabalhar com um computador. E o computador funciona com pastas e ficheiros, não é? Coisas específicas. Nós vamos limpar um ficheiro. Em Word, ou Excel, toda a gente sabe que é um ficheiro, não é? Computador. Um Word ou Excel, uma coisinha, não é a pasta toda, de uma só vez. Depois de, se quisermos, fazemos várias pastas, vários ficheiros dessa pasta e a pasta desaparece. Mas agora vamos começar e sempre trabalhamos com ficheirinhos. Às vezes ficamos tão ansiosos que queremos tirar logo as pastas todas e queremos logo meter tudo a granel na mesma coisa. Não funciona. O cérebro não entende essa linguagem. Temos que saber trabalhar com o cérebro. Então, é uma situação específica, tem um princípio, meio e fim, concreta. Vivida por si, seja porque já aconteceu ou porque vai acontecer. Está a ser vivida na sua mente, certo? Então, numa escala de 1 a 10, em coaching, para nós podermos trabalhar com o cérebro sobre coisas que não são mensuráveis de uma forma mensurável, criamos mecanismos simbólicos. Então, numa escala imaginária de 1 a 10, em que 10 é o máximo de intensidade, pode ser a intensidade porque temos muita emoção, ou porque a imagem é muito vívida, embora não se sintamos nada por causa do tal colchão que temos, mas aquilo ainda é uma coisa muito forte na nossa imagem, no imaginário, ou parece que ainda estou a ouvir a pessoa a dizer, ou ouvir tudo o que tem a ver com registros auditivos. Pode também ser muito forte, embora eu não sinta nada, mas estou a ouvir as coisas, estou a vê-las. Portanto, ou por sensações, ou por imagens, ou por pensamentos, as coisas podem ter impacto sobre nós. A percepção é composta destes 3 elementos: sensações, pensamentos e imagens. Sensações, pensamentos ou sons. Eu chamo de pensamentos é o som. Vamos a ouvir pensamento por dentro ou por fora, né? Vozes, a mesma coisa. Então, numa escala de 1 a 10 está em quanto? 5. Está em 5. Muito bem. Então, agora vamos fazer uma coisa muito divertida. Ficámos sem pilha. É super divertido. Ok, eu já venho por cá, mas temos aqui o outro. Também não funciona? Então isto é mais divertido ainda. Mas eu vou falar mais alto, portanto, com licença. Ok. Então eu vou pedir à Lena, eu vou explicar como é que o exercício funciona, e depois a Lena vai fazer. Está bem? Que é, as nossas palavras têm todas um significado específico no cérebro. Quando eu digo ai, ou não gosto, ou paz, ou injustiça, ou seja, os conceitos que nós vamos dizendo são processados no nosso cérebro de uma forma específica, diferente para cada pessoa. O facto de dizer justiça, quando eu penso no termo justiça, ou falo algo e digo não é justo, ou que justiça é esta, por exemplo, quando eu digo isto, dentro
funciona com a mente e o corpo, como um conjunto. E o corpo, se não tivermos corpo, podemos pensar que não sentimos nada, não há experiência. É o corpo que nos ajuda a criar uma experiência química de todos os processos no nosso cérebro. Então, quando eu digo justiça, muita coisa acontece em mim. O que acontece? O cérebro vai buscar tudo aquilo que para mim é referências de justiça ou não justiça e vai articular toda essa repressão de informação associada a essa palavra. Então, quando eu digo isto, não é justo. Há pessoas que têm, por exemplo, a tendência de repetir constantemente um determinado tipo de desabafo. Por exemplo, isto não é justo. Qualquer coisa, isto não é justo. Qualquer coisa, isto não é justo. Outras dizem outra coisa qualquer. Tomem nota ou perguntem às pessoas que expressões típicas é que vocês têm. Eu costumo dizer, às vezes estamos tão habituados a dizê-las que nem estamos. E às vezes os outros dão-nos feedback para ver, ok, onde é que estão gatilhos que o nosso cérebro usa e que mostram que existem ali umas bandeiras vermelhonas a dizer, eu vejo a vida toda por aqui. E então, mesmo que não esteja lá nada de errado, é injusto. Porque o cérebro só pensa com esses parâmetros. Quem diz é injusto diz outra coisa qualquer. Okay? Eu sou transparente. Sinto-me transparente de todo lado. Ninguém me vê. Ninguém repara em mim. Por exemplo, enfim, existem imensas variantes destas paranoias que o cérebro tem. Então, o que nós vamos fazer é, de facto, desmontar a relação entre as palavras, okay, e os amortecedores todos que temos de repressão energética e emocional associada a essas palavras. E quando as palavras começam a ser desmanchadas no seu... É como se as palavras fossem a ponta de um iceberg. Por exemplo, imaginem que isto é um iceberg, aqui temos o mar, e a palavra normalmente aciona a ponta de uma série de experiências que estão acumuladas em nós. E quando eu falo em justiça, por exemplo, ou não justiça, ou injustiça, o cérebro faz plim e ativa esta informação toda. Isto é tudo ao nível não consciente. Então, todas as nossas palavras ativam icebergs de informação dentro de nós. Por isso, muitas vezes, ao dizermos ou ouvirmos coisas, bate qualquer coisa cá dentro e a pessoa fica perturbada. Porque, às vezes, o choque e a força com que isto se ativa excede a tolerância do colchão. E a pessoa sente ali um pacto com qualquer coisa que leu, que ouviu, qualquer coisa que acontece. E que a pessoa não percebe porquê. É porque todos nós, a nossa linguagem é como se fossem as teclas de um piano. Tocamos as teclas e sai um som e tudo junto cria uma melodia. Ou uma não melodia, depende de quem sabe tocar ou não. Aqui é a mesma coisa. Quando estamos a falar, dentro de nós está a tocar uma melodia química e neurológica. Porque cada palavra aciona informação acumulada nesta imagem simbólica de icebergs, isto é, montes de associações com informações que já lá existem, desde que nascemos. Portanto, o que é que nós vamos fazer é desmontar exatamente o toque de campainha aqui, de modo que, em vez de a campainha tocar aqui e acionar este iceberg alimentando-o com mais do mesmo, agora vamos substituir esta palavra por um código absolutamente ridículo que desconcerta o cérebro e o faz desmanchar-se. E em vez de alimentar isto, faz não percebo. Desmancha literalmente. Ok? Não desmancha o iceberg todo. Desmancha partes do iceberg que estavam associadas àquela experiência que vamos limpar. Mas aos poucos estes icebergs vão sendo todos desfeitos. E nós falamos das coisas e elas não nos fazem absolutamente diferença nenhuma, quimicamente. Ok? Muito bem, então, tendo explicado isto, vamos aqui à letra e vamos. Ela diz que está no 5.
numa intensidade 5, certo? Então o que é que vamos fazer? Vou pedir à Helena, e eu vou primeiro simular agora aqui, sem nenhuma experiência, só para mostrar, que conte a história do que se passou, da situação. Não precisa contar, não se preocupe, mas eu vou-lhe pedir que conte, mas em vez de dizer o que se passou, com palavras normais, vai dizer blá, 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 blá. Usa só blá, blá, que é um símbolo ridículo, patético, idiota, que não significa nada. Ok? Mas tem uma força de libertação fantástica. Porquê? Não basta só dizer blá, blá, blá. Tem que se dizer blá, blá enquanto se pensa naquilo. Isto é, para associar aquela experiência com um blá, 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 blá. O cérebro está habituado a pegar naquilo com as palavras XPTO. Só que nós estamos a pensar nas palavras e nas circunstâncias e estamos a introduzir um código que eles conhecem. E esse código pulou o ficheiro e desmancha. Ok? Não vale a pena explicar muito isto, porque isto não é para ser explicado e teorizado. É para ser experimentado e vivido. Então o que eu vou pedir é que a Helena faça com o maior detalhe possível a explicação do problema que tem. E então, podemos fazer isto de muitas formas. Podem brincar, pode gesticular, pode deitar-se, pode andar, pode expressar-se com o corpo como quiser. Até striptease pode fazer. Com a vossa utilização. Ok? Pode fazer. Só não podem substituir o que pensa por palavras. Absolutamente. Ok? Vamos experimentar? Então vá. Blá blá, blá 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 blá. Blá 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 blá. E blá. Blá 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 blá. Blá. Blá 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 blá. 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 E blá. Oui. Não estava no programa, mas está bem. Muito bem. Ok, mas tudo bem. Vamos só brincar. Pense na situação outra vez. Veja só qual é a alteração. Não. Não. Ok. Não. Conte na história agora. Outra vez. Blá blá blá, blá 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 blá. Blá 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 blá, blá 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 blá, blá 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 blá, blá blá blá. Foi igual. Não. Ela ainda não processou a emergência. Mas nós já conseguimos perceber que a expressão já não está igual. E então, eu como coach agora vou ajudar o processo. Podemos ou não fazer isto, mas agora ajuda o processo. Blá 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 blá. Blá. Blá 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 blá. 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 Blá 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 blá. Blá blá blá. 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 Blá 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 blá. 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 Ok. Agora, numa escala de 1 a 10, houve alguma alteração? Sim. O que é que se alterou? Uma escala de 1 a 10 está em quanto? 3,5. Ok. E agora eu sou rato velho. Você, o resto. Tem aqui, está aqui. Agora há uma coisa que eu vou acrescentar para fazer isto mais fácil. Vai pegar naquilo que está aí preso. Pensa na situação, diz blá 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 blá, e quando vir que está pronto para largar isso, deixa cair para dentro. Blá 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 blá. E agora como é que está a situação numa escala de 1 a 10? 2.
Ok. Então, na escala de 1 a 10 está no 1. Ok. Blá, 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 blá. 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 Blá, blá, blá. Blá. Blá, 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 blá. 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 Blá, 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 blá. Blá. E agora? Foi mais baixo, certo? É zero. Ah, é zero. Está 0. Ok. Agora eu vou-te pedir que me acompanhe só aqui assim o processo. Quando eu fiz blá 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 consigo, fez-me sentir alguma coisa? O que me veio à mente foi que há coisas que não vale a pena mexer muito. E há de passar à frente e acabou. Mas enquanto chegámos no blá 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 blá, toma lá da cá, você dizia blá, eu blá 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 blá, dizia blá. Dizia blá porque eu imaginava-me a falar da situação e cansei da situação e é uma situação que eu não preciso dela na minha vida, porque se não preciso dela, Chega à parte. Ok, mas não é incómodo. não, vejo noutra perspectiva com outros olhos. Ok. Ninguém precisa de dizer a ninguém como é que deve pensar. Porque se eu disser à Helena, não penses assim. Quantas vezes vocês já deram tantos conselhos às pessoas? Funcionou? Ajudou? Muito raramente, não é? E dura pouco tempo. Então, o que nós queremos é ajudar as pessoas a descobrir o que é que lhes faz sentido, de dentro para fora, a descobrir a sua receita. A sua receita pode não ser definitiva logo, no primeiro dia, no primeiro momento. Mas vamos fazendo descobertas, limpando, até que a visão começa a ficar cada vez mais clara e a pessoa consegue perceber o seu caminho a partir de dentro. Não porque alguém lhe disse, não porque há um guru que disse, minha filha, olha que eu sei, usa esta fórmula, isso é tiriqueta. Nada disso. As fórmulas são muito interessantes, principalmente para quem as criou, porque serviram para si. Agora, que seja útil para toda a gente da mesma maneira, é muito duvidoso. O que é que acontece quando nós importamos as fórmulas dos outros? Carregamos sobre a nossa própria confusão mais informação que, se não funciona connosco, ainda nos deixa piores do que estávamos. É ou não é? Funcionou com o outro, eu devo ser mesmo muito estúpido. Porque como é que está com aquilo e eu não consigo fazer nada? Quer dizer, carregamos de autocrítica, autojulgamento e ainda nos entregamos mais. No processo de coaching, o que nós fazemos é ajudar a pessoa a descobrir completamente por si aquilo que lhe convém. Porque quando o atrito emocional começa a sair, a inteligência natural, a clarividência natural que todos temos, começa a vir ao de cima. E a pessoa começa a ver com outros olhos as coisas muito mais sabiamente do que fazia antes. Mas não precisou que ninguém dissesse nada. Isto é, a conclusão a que a Helena chegou tem a ver com ela e o que faz sentido com ela. E eu nem sequer precisei de saber o que era. Há sessões em que eu nunca abro a boca. A pessoa fala e dá respostas sozinha. Ótimo. Nós cobramos o nosso dinheiro no fim. E é verdade, literalmente pode ser assim. Agora, a questão é que, muitas vezes, o que nós precisamos é que alguém nos ajude a descobrir o que está dentro de nós. Em vez de nos enfiar montes de conselhos, montes de receitas, montes de fórmulas, montes disto e daquilo, que pode ter sido muito útil para alguém, mas será que é para nós? Não é muito melhor saber abrir a caixinha de Pandora aqui e descobrir tudo que está cá dentro, fabuloso, à nossa espera a cada momento? A história da Cinderela, toda a gente aqui a conhece? Sim ou não? Sim. Nós ainda somos do tempo em que havia a história da carochinha e da
embora haja aqui pessoas que se calhar já não são desse tempo. Mas enfim, a história da Cinderela lembram-se do sapatinho. Há um sapato e só há um pé para esse sapato. Tem uma simbologia muito, muito forte. Não quer dizer que o mundo a aproveite ou a veja. Mas a ideia de facto é que para cada um de nós só existe uma forma para o nosso pé. Okay? E ela está dentro de nós e só nós é que sabemos qual é. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única. E aquilo que faz sentido no caminho de uma pessoa e que pode ter sido maravilhoso no seu caminho, não significa que seja útil no caminho do outro. E o que nós temos é passado de uma não consciência de quem somos para um fluxo muito grande e maciço de fórmulas, gurus e de receitas para vivermos mais felizes. Mas não somos mais felizes. Sabemos mais coisas, mas continuamos entupidos aqui dentro. E a nossa vida continua entupida. Porque o verdadeiro caminho é aquele que nós descobrimos dentro de nós. E aquele que é realmente facilitador da ajuda e da ajuda aos outros não é dizendo-lhe o que ele vai fazer. É ajudando-o a descobrir a fantástica maravilha que existe dentro de si, com todas as respostas e todos os recursos. E em vez de sermos salvadores dos outros, tomando nas nossas mãos a responsabilidade sobre os problemas deles e sobre o caminho que devem seguir, vamos dentro e resolvemos as questões em nós e facilitamos o processo aos outros de descobrirem em si próprios o que lhes faz falta. E teremos sempre a certeza de que nunca estamos errados, porque ela só pode descobrir aquilo que lhe faz falta dela, que vem de dentro. E a receita já lá está. E a voz que lhe dá a nova perspectiva é a voz que vem de uma área mais limpa, mais clara dentro de si. Porque tem menos... sai o stress e automaticamente a visão é outra, da mesma coisa. O que nos leva a concluir que as percepções que temos são sempre fruto da turbulência emocional que nós temos ou não consciência de ter sobre as coisas. Uma vez que essa turbulência diminua ou desapareça, é automático, é instantâneo. Não é preciso dizer assim, amanhã ela vai descobrir que... Não, ela na hora. Na hora. O que não significa que não existam mais coisas a resolver em relação a isso e mais descobertas. O que eu quero é mostrar que, através de um exercício idiota como este, nós podemos libertar muitas situações. E não pensem que são só situações comezinhas. Ainda há muito pouco tempo, num curso de coaching, uma senhora, eu estava a fazer a demonstração deste exercício e ela trouxe um problema muito traumático na vida dela, que implica a morte de um familiar por enforcamento. Portanto, foi um drama muito grande quando ela era pequena. E ela que andou 20 anos em terapia, ainda andava com aquilo engasgatado aqui. E num simples blá, que demorou talvez 10, 15, 20 minutos, não sei bem, mas coisa relativamente rápida, finalmente conseguiu sair aquilo que, conversando, falando, explicando, não conseguiu sair até àquela altura. Portanto, apesar de ser um exercício idiota, simples, patético, não deixa de ser extremamente poderoso. Okay? E isto é que é difícil nós percebermos e aceitarmos. Como é que uma coisa tão estúpida pode resolver situações tão graves? E são muitos os casos. Ok. Como está? Está estranho? Sente-se bem? Ótimo. Sim? Ok. Então, muito obrigada. Obrigada. Mais alguém quer fazer demonstração? Antes de fazermos uns com os outros? Eu não vou agora falar isso com as outras pessoas. Parece mal. Oh, que coisa horrível. Fazer figura ridícula agora. Vamos brincar, meus amigos. Somos crianças. Vamos entrar no mundo do Peter Pan. Quanto mais Peter Pan... Sabe que é o Peter Pan? Lembram-se? Existe um imaginário que é o Peter Pan, ok?
Então, quem quer ser Peter Pan? Brincar de Peter Pan? Deve ter um ar muito complicado. Todo mundo está no ar. Aproveitem agora, vamos lá brincar. Bora, Riquinha, fecha esse sininho. Não há Peter Pan para ninguém. Se nós levamos a vida toda tão a sério, como é que vamos ser livres? Livres desta seriedade mórbida que todos temos. Isto é tão mais a brincar. E quanto mais a brincar, mais depressa sai. Tenho que escolher uma pessoa. Luizinha. Não, mas as pessoas conhecem. Não desconhecem, não querem. Quem quer? Aqui, alguma das meninas. Pronto, aqui temos uma menina. Parece ela com a boca da falsa. Oh, meu Deus. Então digam lá, já se foi um das minhas mãos, não foi? Ok, então. Não, ok. Não. Está desligado o micro. Ainda bem, mas É o botãozinho, é o botãozinho. está muito também. É só pegar, se eu desligar as mãos. Vai trabalhar, temos gente aqui para ouvir algumas coisas, sobretudo o que está a ajudar, não é? Exatamente. Então, escolha uma situação específica. Ok? A princípio, meio e fim, não é? Uma circunstância, não é? Não é só coisas teóricas, conceptuais. É um fecheiro, não é uma parte romântica. Ok? É um fecheiro. Ok. Pequenino. Então, e qual é a carga que tem numa escala de 1 a 10? Talvez 6. 6. Ok. Então, tenha a palavra. Qual que é seu? Lá. Já acabou? Ok, sim. Mas é por nós, porque é assim, nós temos abrir o fecheiro. Começa a abrir o fecheiro do princípio ao fim quando está no mercado. Senão só passamos um pó por cima. Deixamos lá. Numa escala de na tal escala estava em 6, agora está em 4. Às vezes sobe, porque é quando a energia tem a oportunidade de dizer estou aqui, deixa-me sair. Então há um momento de eureka, estou de saída, sobe, depois começa a descer. Então pode ser a nossa comida. Ok.
Vamos continuar? Quando quer contar a fazer a história? O que é que eu faço muitas vezes? Eu vou fazendo um blá 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 intuitivo, não faço a mínima ideia do que estou a perguntar. Ela provavelmente não sabe a mínima do que está a dizer. Mas não interessa é desfazer o registro. Okay? É uma forma de deixar sair aquilo que está ali preso. E não é através da intelectualidade que nós libertamos aquilo que é irracional, que é a repressão toda do stress. A parte emocional não é racional. É, portanto, é ter uma porta que se abre e isto deixa sair. Okay? Então, eu quando faço blá 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 é para ajudar a pessoa a entrar mais dentro do fecheiro e deixar sair. Senão, às vezes só diz meio dúzia de coisas e fica aquilo tudo ali preso. E às vezes a interação com outra pessoa ajuda-nos a entrar mais dentro e ajudar a pessoa a ir mais dentro e a abrir mais o fecheiro. Ok? Está aí 2,5? Ok. Vamos contar a história toda do princípio? Agora, quer ficar aqui? Não se importa que vai ser filmado? Não? Pronto, ok. Isto não expõe ninguém, porque nem sequer estamos a falar de nenhum assunto em específico. Portanto, blá 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 blá. Blá? Está em quanto? Zero. Ok. Agora, o que é que mudou a sua perspectiva desde o início e agora? Já não deu importância. E vive melhor com isso ou vivia melhor com o que tinha? Ok. Ok, foi difícil? Não. Ok. Muito obrigada, então. Perguntas? Como é que pode aplicar isto, por exemplo, na criança relativamente aos seus medos? Muito fácil. Como é que se pode aplicar isto relativamente aos medos que uma criança tem? É? Então, pede à criança que fale com o medo, ou que fale connosco sobre o medo. Isso depois também depende da abordagem e sensibilidade que nós temos, da relação que temos já com a criança, como é que a dinâmica nos parece fazer sentido. Tudo isto é muito intuitivo. Mas a criança pode, eventualmente, falar com o medo e podemos lhe pedir, por exemplo, que ela escolha um brinquedo que agora vai ser o representante do medo. Ok, e agora vai dizer ao medo tudo aquilo que quer, mas só diz blá 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 blá, por exemplo. Mas relativamente à escala. A escala para as crianças, o que eu faço, principalmente aos pequenininhos, uso os braços. Assim é 10 e assim é 0. O medo está assim e agora este instante. Já? Porque as crianças não têm a carga intelectual, racional, as defesas todas. Mas isto, então e depois assim? Então e se fosse assado? Então mas isto não faz sentido. E se calhar isto é uma ilusão. E se calhar não sei o quê. As crianças têm esta linda sabedoria dentro de si, que é viver o momento, desfrutar dele, porque percebem? Pronto. E portanto, a maior parte das vezes as crianças libertam muito mais depressa que a preocupação que os pais têm sobre se ele vai libertar ou não. Ok? E pode acontecer isso, ou pode simplesmente dizer à criança que digam blá 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 aquilo que ela quer expressar. Para nós, por exemplo, sobre esse medo, ou para um amigo, para o pai ou para a mãe, enfim, quanto mais à vontade a criança estiver para poder desabafar, melhor. Se o pai ou a mãe podem ser inibidores para ela, é melhor não fazer isso com o pai ou com a mãe, é fazer isso ou com um brinquedo, ou connosco, ou com um amiguinho, ou com alguém que nós, ou alguma coisa que nós sintamos que a deixa mais à vontade. Porque a maior parte da repressão que nós temos, emocional, tem a ver com o facto de nós não querermos expressar porque vamos ficar mal vistos. Porque nos disseram que não podemos fazer. Porque isto, porque aquilo. E, portanto, guardamos, temos vergonha e tentamos proteger-nos, não é? Mas, à medida que
estamos perante uma situação que ninguém vai saber o que é, estamos à vontade para expressar aquilo que por palavras jamais faríamos. Certo? Porque temos mecanismos de proteção que foram criados e que nós estamos habituados a manter em relação a determinadas circunstâncias da nossa vida, pensamentos, sensações, perspectivas. Então defendemos e reprimimos. Quando podemos libertar, ótimo. Por exemplo, quem é professor aqui? Há mais professores aí? Não são? Não. Mas, por exemplo, professores, ou numa família, um exercício muito divertido para fazer. Vamos começar com os professores. Os professores têm determinadas disciplinas e as disciplinas, às vezes, são disciplinas que têm maiores dificuldades. Os alunos, matemática, português, aquelas clássicas e outras, ou outras. Uma das coisas que podem fazer, isto depois é muito criativo cada um, e tem que contextualizar isto, mas só dá ideias em geral. Por exemplo, a matemática. Ora, que todos os alunos que têm dificuldades em matemática e todos os alunos que têm boas notas em matemática podem fazer dois grupos. Aqui está um grupo de alunos, por exemplo, que têm mais dificuldades, e aqui estão os maiores craques, ou os que pelo menos estão mais à vontade. Não interessa se o número é mais pequeno ou é maior, de um lado ou do outro. Então, estamos a pôr os que estão deste lado a explicar aos outros, em blá blá blá, como a matemática é difícil, horrível, seja aquilo que eles estiverem lá dentro, nós não temos que saber. E estes, por sua vez, estão a ouvir e depois vão responder aos outros daquilo que eles acham que a matemática é fantástica, gira, lindíssima, adoro, blá. E brincamos para um, para o outro, para um, para o outro. E depois vamos ver como é que está a moral e a percepção, sobretudo a percepção que os alunos têm da matemática, tanto uns como outros. Ok? Porque o que acontece é que os alunos que são bons a matemática sentem-se tão culpados quanto os alunos que são maus, mas por razões diferentes. Os alunos que são bons a matemática sentem-se mal porque os outros todos não são. E eles destacam-se tal como agora. E há uma parte deles que pensam: poxa, será que isso é tão esquisito? Porquê é que eu tenho sempre boas notas e eles todos têm más notas? Coisa esquisita. Os outros, por sua vez, dizem: este é aquele que é o carola da matemática. Há um certo ostracismo, porque eles sentem-se frustrados, que vão conseguir e a ver sempre meia dúzia deles conseguem. Portanto, esta disparidade, ainda que muito intelectualizada em racionalidade, parece que não faz muito sentido, mas na verdade ninguém gosta de se sentir diferente. Como se sentem diferentes, muito diferentes em relação ao resto, seja porque são melhores, seja porque são piores, as duas partes têm grandes atritos internos, reprimidos. Ok? Mas isto é uma das hipóteses, mas também podem tirar um aluno à parte e que tem muitas dificuldades, ou bloqueia com a matemática, ou com o português, ou não importa, e conversar com o aluno e deixá-los expressar livremente tudo o que ele acha da disciplina. Porque muitas vezes é que está tão reprimido, está tão lá dentro, que a criança nem que queira, não consegue ultrapassar aquela barreira que tem ali dentro de si. Muitas crianças têm insucesso escolar apenas por bloqueios de percepção, que vão se juntando uns em cima de outros. Aconteceu uma coisinha aqui, outra ali, o pai disse, a mãe disse, alguém disse, no meu livro-te de... vê lá se não aparece em casa com uma nota assim, ou isto é coisas que vão ficando. Aquilo vai ficando ali num bolo. Nós não valorizamos muito como adultos, mas a criança valoriza muito determinado tipo de observações, porque para ela é muito importante daquilo que ouve de fora, ainda está muito à mercê do mundo exterior, do mundo dos adultos. Então, muitas vezes existem muitos medos, por exemplo, coisas que os pais dizem do género: não me decepciones, não me deixes ficar mal, até podem ser na escola. E a criança fica com medo de tudo o que possa fazer pode decepcionar ou deixar mal o pai ou a mãe. E às vezes uma coisa dessas, dita numa altura, pode ficar com uma bandeira lá dentro da lata e a criança inibir-se imensas vezes, e quando está perante situações de prova, fica a pensar: e se meu pai e a minha mãe, e se eu fizer acontecer isto, o que é que acontece? Meu pai e a minha mãe vão ficar mal vistos, vou-lhes fazer mal, ou não sei o quê.
podem ver que existem milhões de registros deste género, pairam nas cabeças de milhões de pessoas e que as inibem de viver o seu potencial naturalmente. Muitas vezes conseguindo falar com a pessoa e deixá-la abrir à vontade, e ela própria muitas vezes está a falar uma coisa em blá 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 e vêm outras ideias, outros fecheiros que estão associados e começa a dizer, mas agora já percebi, quando eu tinha não sei quantos anos, ou uma vez fui a não sei, e o próprio inconsciente começa a pintar a informação, mais e mais e mais e mais. Nós pegamos nessa informação que vem e blá blázamos outra vez. Depois de blá blázar tudo e mais alguma coisa que vem, a pessoa fica completamente aliviada, satisfeita, leve e deixou de ter aquela relação difícil com o assunto que estavam a tratar.